Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor para que Ele nos guie na palavra nesse tempo. Vamos clamar a Ele, ao Espírito Santo, para que assim nos conduza. Ó Espírito Santo, mais uma vez, confiamos a Ti esse tempo de comunhão, esse tempo de gratidão nos nossos corações. Confiamos a Ti a Tua palavra que foi escrita, confiamos a Tua palavra que vai ser lida, para que assim Teu Espírito Santo possa trazer o entendimento, possa trazer a revelação aos nossos corações. É a Ti que nós nos colocamos nessa manhã, porque dependemos do Senhor e dependemos, ó Senhor, da obra do Teu Espírito. Então realiza, ó Senhor, dentro dos nossos corações, realiza essa obra na sua totalidade. Aplica a Tua palavra a cada um de nós. Também desperta a Tua igreja nesses dias, desperta as Tuas assembleias para Te buscar, para buscar o Senhor, para compreender, ó Senhor, o Teu reino, Tua vontade. É assim que mais uma vez nós, com súplica aos nossos corações, ilumine, ó Senhor, os olhos dos nossos corações. Desperta a Tua igreja do sono, desperta, ó Senhor, os membros do Teu corpo, do sono, da dormência, da desatenção, das distrações, ó Senhor. Nos ajuda, nós Te pedimos, nesses dias em que estamos vivendo. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem no capítulo 1 da carta aos Efésios. E vamos ler aí o verso 8, 9, 10 e 11. Depois vamos seguir aquilo que o Senhor tem então falado aos nossos corações. Esses versos, eles não são, talvez, para a maioria, um tanto estranho. Eles são até bem conhecidos. Mas, de alguma forma, o Senhor trouxe eles à memória, ao meu coração, ainda nessa manhã. E eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão dentro do que estamos compartilhando e até mesmo dentro do que foi falado na reunião anterior, de domingo anterior. Então vamos ler aí esses versos com clamor nos nossos corações, para que assim o Espírito Santo então alimente nossa fé, que foi dada por meio de Cristo, para que a gente possa agarrar a palavra do Senhor com todo o nosso coração, para que os nossos olhos sejam desvendados, para que a nossa fé seja fortalecida e para que as nossas vidas sejam salvas. Então vamos colocar atenção nesses versos aí. Verso 8 então, vamos ler o verso 7 ainda, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, ou então revelando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo o seu bom prazer, é o sentido aí, beneplácito, o seu de Deus, o seu bom prazer. É por causa do seu bom prazer que Ele revelou o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Seu bom prazer, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, o prazer de Deus em Cristo. Cristo é o prazer de Deus. Cristo é o homem agradável em todas as coisas,
agradável a Deus. E é por esse motivo que Deus tem grande expectativa de todos aqueles que têm buscado esse homem agradável. Deus, o Pai, tem muita expectativa de que a igreja viva de modo a agradá-lo. Não é, em primeiro lugar, tentar fazer muitas coisas agradáveis, mas é viver uma vida que agrade o Senhor, agradá-lo. Vida relacional, vida pessoal com o Senhor, de modo agradável. Então, aqueles que buscam aquele que é agradável diante de Deus, o Senhor Jesus, o homem perfeito, encontra o caminho para viver de modo a agradá-lo. Não há como fazermos coisas agradáveis se o nosso coração não deseja buscar aquele que é agradável. Nós só podemos viver de modo agradável quando nós, então, buscamos as marcas do nosso Senhor Jesus. Seu caráter, sua vida, seu ensinamento, tudo que Ele é. E tudo que Ele viveu como homem. Como homem. É assim que nós somos imitadores de Deus, como filhos amados, porque buscamos a face do Senhor na sua humanidade. Em tudo aquilo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele viveu, em tudo aquilo que Ele manifestou. Aí, seguindo o texto, então, e de fazer, eu quero destacar essa nota aqui nesse verso, e de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, ou na plenitude de todas as eras, desde toda a criação, de todas as eras, de todos os tempos, né? Até mesmo no que diz respeito à eternidade, ela se converge também em um ponto central, né? Então, a ideia aí, na plenitude dos tempos, na plenitude de todas as eras, porque chegou o tempo, né? Quando Jesus então veio em carne, chegou o tempo em que todas as coisas estariam resumidas, é a ideia aí, ou convergidas, ou de convergir nele todas as coisas. Então, observe essas expressões aí, todas as coisas. Elas vão convergir naquilo que é central no propósito de Deus. Esse texto não mostra ou não coloca nenhuma dúvida a respeito do que Deus está realizando por intermédio de Cristo e pela revelação do Espírito Santo. É interessante que como essas coisas espirituais deveriam cativar os nossos corações, mas pela obra do diabo e da nossa carne, em muitas vezes ela produz sonolência nas nossas vidas. Essa sonolência só revela o quanto a nossa vida, os nossos corações está voltado para as coisas terrenas. E aquelas coisas que importam não têm tanto significado. Isso mostra a dormência das nossas vidas espirituais. Capítulo 5 da carta aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Dormência espiritual, desinteresse das coisas celestiais. Irmãos, isso só revela o oposto desses versos, que eu gostaria de destacar. Porque o verso 10 está colocando no centro da obra de Deus, o próprio Filho de Deus e a vontade de Deus. E esse texto é um convite desafiador para os cristãos em nossos dias, que se colocaram de uma forma ou de outra. Então escute bem, os cristãos em nossos dias, isso fala das nossas vidas, se colocaram de uma forma ou de outra no centro da obra de Deus. Só que nossas vidas não são o centro da obra de Deus. Elas ocupam um lugar no propósito de Deus, mas nossas vidas não são o centro da obra de Deus.
Tudo que Deus fez por meio do seu Filho e para o seu Filho. E como todas as coisas vão convergir, mesmo que o mundo não queira, mesmo que nossas vidas não queiram, o fato é, queridos irmãos, todas as coisas vão convergir em Cristo. Todos, inclusive anjos, principados, potestades, o mundo, o diabo, todos vão se curvar diante dele, quer por liberdade, quer por força, vão se dobrar diante daquilo que é o centro da obra e do propósito de Deus. Então guarde isso no seu coração. Porque em muitas vezes, queridos irmãos, nossas vidas pessoais estão roubando a cena que pertence somente ao Senhor. E nós queremos colocar então no centro da obra de Deus. Como se Deus estivesse fazendo tudo em função de nós. Sim, Deus tem feito e faz muitas coisas por nós. Inclusive, aquela glória que está por vir, como falamos, né? A glória que está por vir, aquela que será revelada em nós. Essa glória que Cristo está realizando pela palavra, de formar em nós o seu caráter, sua expressão, sua imagem, tudo isso está realizando em nós. Mas isso não pode roubar a cena daquele que é o centro da vontade, da vocação e do chamamento de Deus. Aquilo que Ele faz em nós não pode roubar. Aquilo que é central na obra de Deus, no plano de Deus. E nem mesmo as coisas boas. Nem mesmo a reunião da igreja. E nem mesmo a igreja. Ela possui sua glória por causa de Cristo. Cristo tem sua glória por causa do Pai. E o Espírito Santo tem sua glória por causa de Cristo e do Pai. Cada um no seu devido lugar. E a igreja também tem sua beleza, sua glória e seu lugar no plano eterno de Deus. Mas tudo isso não pode roubar o centro da vontade, da vocação, como falamos, de Deus. De fazer, resumir, convergir nele todas as coisas. Essa é uma reflexão profunda que cada um de nós deve fazer. Qual o motivo da nossa busca? Qual é o motivo do ajuntamento? Por que nós nos reunimos? Por que nós viemos aqui nesta manhã? Para satisfazer, para preencher os nossos corações. Irmãos, tudo isso acontece. É verdadeiro que quando nós nos reunimos em torno da palavra, em volta da mesa, né, o Senhor graciosamente preenche os nossos corações, que muitas vezes vem para essa reunião vazio. E o Senhor preenche pela sua fidelidade e graça, Ele preenche os nossos corações. Preenche com o pão, com o cálice, com a palavra, com a comunhão. Mas qual é a motivação principal da nossa reunião, do nosso ajuntamento? Então Ele deve ocupar esse lugar primaz, de busca, de ajuntamento. Mas em muitas vezes nós viemos apenas para nos satisfazer com as coisas espirituais. Compreende, irmãos? Como algumas coisas roubam sutilmente o lugar. E toda uma reunião e um ajuntamento, seja como ela for, aonde ela for, de que maneira ela for, ela pode roubar a cena. E nós vamos então transportando tudo para nós. E sutilmente o homem vai se colocando no centro. E o homem não é o centro. Cristo é o centro de Deus. Ele é o homem agradável de Deus.
Ele é o Evangelho de Deus que estava na eternidade com Deus. Qual é para você, queridos irmãos, para a igreja, o assunto das boas novas? Qual é? Qual é a sua concepção sobre o Evangelho das boas novas? Os irmãos se lembram da última reunião? Nós mencionamos 6 expressões a respeito do Evangelho. Os irmãos se lembram? Se os irmãos não se lembram, ouçam a última mensagem. Nós mencionamos 6 expressões. E nós começamos com a de Pedro, em que ele menciona que o Evangelho é o Evangelho de Deus. Irmãos, só essa expressão de Pedro já deveria nos levar para esse texto. Porque Pedro está mostrando para um Evangelho que está antes de nós. Um Evangelho que está antes da criação. Da criação do mundo, da terra, do sol, da luz, do mar, das nossas vidas. Então, quando nós deparamos com um verso como esse, nós sabemos que convergir todas as coisas são o quê? Todas as coisas. Céu, terra, mar, sol, tudo. Os animais, a criação, mas também inclui nossas vidas. Mas os irmãos percebem o quanto isso é diferente? Você está vendo que mesmo que nós somos participantes da vontade de Deus e do plano eterno de Deus, o homem não ocupa o lugar central. Ele está envolvido, ele faz parte, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 16, o meu Evangelho. Que a pregação de Paulo era de acordo com o meu Evangelho. Porque Paulo se via como um participante da obra de Deus, mas não ocupando o centro dela. Então todas as coisas de fato vão convergir nele. E todas as coisas estão incluídas no seu plano. E aí está então as nossas vidas. Aí está o motivo maior pelo qual Deus criou Adão e Eva, aquele primeiro casal lá em Gênesis. Porque de alguma maneira, queridos irmãos, nós só estamos aqui, nesse sentido, porque Deus criou um casal. Isso não fala algo ao seu coração? Ou ao menos deveria fazer tanto nós como o mundo pensar? Se daquele primeiro casal, que foi criado por Deus, derivou toda a raça humana, será que isso de alguma forma não aponta para o que Deus queria? Será que isso não mostra que Deus desejaria, ou desejou, que ele tivesse uma única família? Porque de alguma forma, esse primeiro casal, eles são pais de muitos filhos. E aqui estamos nós, no sentido da criação, no sentido natural e no sentido espiritual, é por isso que todos nós pecamos. Não pelos atos, mas porque derivamos deste casal. Se todos nós somos filhos, não tem como você escapar disso, ou tem? É o primeiro casal, não é? Assim como um casal que tem filhos. Todos os filhos e toda aquela posteridade ali dependeu daquele casal. Então todos nós, desta maneira, olhando para isso, somos aí filhos de Adão. Porque ele foi o primeiro casal, Adão e Eva. Por isso somos herdeiros do pecado. Esse é o primeiro homem. É por isso que a Bíblia vai falar de um segundo homem. É por isso que o Senhor Jesus veio. Porque de alguma forma o pecado, ele só interrompeu o plano de Deus. Interrompeu aquilo que Deus tinha no seu coração, a família de Deus. A família na fé. Então Cristo veio. Os irmãos estão vendo porque Cristo veio?
Ele veio porque o plano de Deus foi interrompido. E graças ao Senhor, a igreja estava envolvida nos planos eternos, nos tempos eternos, em que Deus revelou. Então, é muito claro, ou deveria ser, como que Deus estava então com um grande desejo de estabelecer a sua família, a família de Deus. E na eternidade, esta comunhão, essa família, já existia. Porque nós temos o nosso Senhor Jesus, o Filho único, o Filho eterno. Ele se torna o primogênito entre muitos irmãos a partir da sua morte e ressurreição. Quando então esse Filho vem e é encarnado, nasce no ventre de Maria, padece, morre, então ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Agora nós não somos mais, pela graça do Senhor, filhos desse primeiro homem, Adão. Então agora nós somos filhos de Deus. Não é assim? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora pela obra de um segundo homem, ou então como a Bíblia chama, o último Adão. E todos aqueles que creem nele são agora descendentes dele na fé. Somos da família de Deus. Aquilo que foi perdido foi tomado. Aquilo que o diabo usurpou foi conquistado. Este é o assunto das boas novas. Esse é o assunto das boas novas. Então, boas novas não é só que Cristo veio me salvar. Faz parte das boas novas. Mas as boas novas é o anúncio que Deus tomou de volta e conquistou, por intermédio de Cristo, as suas boas novas. Suas boas novas, a família de Deus na fé. Para Cristo, a sua noiva. Para Deus, uma família de filhos, semelhante ao seu Filho. O Filho unigênito que se tornou primogênito pela morte. Para o Espírito Santo, uma casa de habitação de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então vou repetir. Tudo isso, queridos irmãos, está lá na eternidade. Manifestado no tempo, por causa da obra de Cristo. Esse é o centro de Deus, centro da sua vontade, centro daquilo que Ele designou. Para Deus, uma família, semelhante ao seu Filho, de fazer convergir nele todas as coisas. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Para Deus, uma família de filhos. Que tipo de filhos? Semelhante ao seu Filho. Porque Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Ele é o mais velho. Ele é o padrão. Ele é o modelo de Deus. Ele é o Filho agradável a Deus. Padrão, modelo, tipo. E para o seu Filho, então, uma noiva. A igreja, com a qual ele possa se relacionar por toda a eternidade. E aí entra a glória, a beleza da igreja, da noiva. Uma noiva para que o Senhor, o noivo, possa se relacionar com ela por toda a eternidade. E para Deus, por intermédio do Espírito, uma casa de habitação, lugar da sua morada eterna. Aí está então o conjunto daquilo que Deus está realizando. Então, irmãos, resumidamente, é as boas novas. O que você pensa sobre o brado do Senhor na cruz? Você já pensou sobre isso? Ou quando você vê aquele brado, você vai e ocupa aquele lugar e toma o centro? Porque o brado do Senhor, quando Ele disse, está consumado, sabe o que Ele está dizendo? E isso que acabamos de falar. Quando Ele diz, está consumado, Ele está dizendo assim,
Deus tomou de volta aquilo que havia sido perdido. Por meio de Cristo, Deus estabelece de novo o princípio de todas as coisas. Ele é o segundo homem, o último Adão. E nele ele estabelece, então, a sua família da fé. Todos aqueles que vêm a crer em Cristo. Então, que o Senhor nos ajude a mudar a nossa ótica e a nossa concepção. Os irmãos percebem? Nossa vida está incluída aí, mas ela não está no centro daquilo que Deus veio para fazer. Está consumado. O diabo foi vencido. O diabo foi derrotado. O mundo, tudo que se opunha a ele. Os irmãos compreendem? Ele venceu na cruz. O mundo, o diabo, o ego. Para devolver ao Pai aquilo que Deus, o Pai, havia designado, estabelecido lá no início, manifestado naquele primeiro casal que falhou, que o pecado entrou naquele casal, levando eles para longe do propósito de Deus. Então, irmãos, esta é a vitória de Cristo na cruz. Então, esse verso, queridos irmãos, não pode ser uma retórica. Não pode ser. Ela tem que ser expressa na nossa vida coletiva, na nossa devoção, na nossa profissão de fé, na nossa contemplação, na nossa adoração. Irmãos, observe que como, de modo sutil, no louvor, na adoração, na palavra, nas meditações, nas orações, como tudo sutilmente vai, parece que convergindo no homem. Não é? Você já observou isso? Como de maneira até bela, até bonita, mas o homem vai ocupando aquele lugar de devoção, de adoração, nas nossas orações, na nossa leitura, na nossa meditação, na pregação. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos aquilo que Deus nos confiou. Deus nos capacitou, como está no verso 8 aí. Ele derramou. Ele não gotejou. Você já olhou para esse verso 8 que nós acabamos de ler? Que Deus derramou. O verso 7 apenas expôs, aqui de maneira resumida, o que Ele fez. Sua obra, a obra da redenção, a remissão dos nossos pecados, seu sangue derramado, nossos pecados perdoados. Para que Ele fez isso? Para que Ele deu sua vida? Para que Ele derramou o seu sangue? Por que Ele perdoou os nossos pecados? Por que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Então, verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Por isso que você tem no final do verso 7, a riqueza da sua graça. Riqueza da sua graça. É por isso que Ele fez isso, por isso que Ele derramou. Abundantemente, não de maneira pequena, mas de maneira grandiosa. Ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, isso que estamos partilhando, queridos irmãos, é a sabedoria de Deus. É a prudência de Deus. Ele derramou. Então, que o Senhor nos ajude muito. Eu sei que eu estou sendo um tanto enfático, mas com grande expectativa que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que desperte do seu sono, dos desinteresses. Você sabe por que o sono? Você sabe por que o desinteresse? Porque a mensagem não centraliza em você. Se trazermos uma mensagem aqui, ou algum tipo de psicologia, ou qualquer coisa parecida, em que nós vamos elevar a sua vida, talvez ninguém vai dormir. Isso é a prova de quanto que o diabo trabalha na sua, na minha e nas nossas mentes. Porque, de alguma maneira, o Senhor está falando dele, do seu propósito, da sua palavra, e isso não nos interessa.
Isso só revela o egoísmo do meu coração, das nossas vidas, não é? Se a mensagem fosse a respeito de você somente, e você isso, e você aquilo, e olha como você é, e olha isso, e olha como você é bom, e por aí vai. Não precisaria nem de pregador, nem de profeta, nem de mestre, nem da palavra, porque na psicologia aí está cheio disso. Para alimentar a sua vida, o seu egoísmo, não precisa. Não precisa de reunião, não precisa da palavra, não precisa do Espírito Santo, não precisa de nada. O resultado desse alimento, do egoísmo, se funcionasse, o mundo não estaria em caos, em guerra, em ruína. O mundo não viveria o que ele está vivendo. O mundo é constituído por filosofia e psicologias humanas. E nós olhamos para fora e você vê um mundo caído, decadente. E nós somos pegos pelo diabo, através da nossa mente, e seguimos o mesmo curso. E se Deus não falar sobre nós, e só sobre nós, o que temos, o que Deus tem para mim, o que Ele pode me dar, será que Ele pode melhorar a minha vida e por aí vai? Será que Ele pode fazer prosperar meu negócio? Quando a mensagem não é essa, nós não interessamos. É por isso que talvez nós temos um número tão pequeno de irmãos e irmãs. E por isso que a igreja também tem perdido um tanto da sua membresia. Naqueles lugares em que a vontade de Deus e o próprio Senhor é o centro daquela mensagem. Que o Senhor nos ajude. Como nós lemos a palavra? Como é a tua meditação na sua vida particular? Você se coloca no centro desse livro e começa a ler? Então você começou a sua leitura errada. E você não vai chegar a lugar nenhum. É assim que buscamos a palavra? Sim, a palavra tem muito para nos falar. Dele e da operação do Espírito em nós. Sim, ela tem a nos falar. Mas nesta ordem. Né? Nesta ordem. Até mesmo, queridos irmãos, os tratos de Deus na nossa vida pessoal não pode roubar a cena do centro da vontade de Deus. Porque o que Ele faz nas nossas vidas individuais é para um fim coletivo, para o testemunho de Deus na igreja. É por isso que Ele trabalha em sua vida, na minha vida. É por isso que Ele trabalha na vida dos membros. Não é para os membros olharem, então, para a obra que Deus realizou em cada um de nós e ficarmos girando em torno de nós. Como olha quanta coisa Deus fez em mim. Enquanto nós deveríamos perguntar assim, bom, quanta coisa o Senhor fez em mim? Para quê? Com que finalidade? E onde nós tivemos um tempo precioso, para aqueles que estiveram ali, o irmão leu um verso, dando um testemunho dele a respeito do batismo. Abra comigo esse verso que esse irmão leu ontem como um testemunho, um precioso verso e muito bem anunciado naquele tempo. Abra lá comigo 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. E como esse versículo está totalmente alinhado àquela porção que estamos lendo, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então esse verso foi lembrado ontem, e graças ao Senhor por isso, que o Senhor trouxe à memória aquilo que de fato deveria nortear os nossos corações. Então olhe para a sua Bíblia, e não resuma a vontade de Deus e o que Ele está fazendo em você no verso 14, porque o verso 14 não é o fim, mas é o começo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então é verdadeiro que Cristo nos amou. Sim, o texto está dizendo isso. Ele nos amou de tal forma que deu sua vida por nós. É verdadeiro o seu amor para com cada um de nós. Irmãos, tudo isso é verdadeiro. Mas não resume o propósito de Deus.
não resume a vontade de Deus, faz parte. Compreende, irmãos? Eu sei que isso mexe no nosso interior, mas é necessário mexer no nosso interior. Para sermos libertos dessa vida que o pecado causou em nós. Essa vida egocêntrica, essa vida autocentrada, que traz para nós, queridos irmãos, morte, atraso na vida espiritual. Você já viu, vou usar uma figura do cachorrinho? Você viu aquele cachorrinho que fica girando em volta do rabo? Você já viu essa cena? Ela é um tanto engraçada, porque eles ficam assim, ó, e eles ficam um tempão girando atrás. É assim que muitas vezes o cristão vive. Ele fica girando em torno de si mesmo. E nós acabamos de ler o verso, de fazer convergir nele todas as coisas. Se o Espírito Santo encontrar caminho nos nossos corações, com aquele verso 10, nós vamos parar de ficar rodando assim. O texto está como que falando assim, pare de ficar girando em torno de si, que você não vai chegar a lugar nenhum. Leve sua vida cativa a Ele e passe a girar em torno dEle. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer o seu sono passar, seu desânimo passar, seu desinteresse pela palavra. Tudo isso vem por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa vida autocentrada. Quem proporcionou essa vida autocentrada? Adão. O pecado. Por isso nós somos assim. Não é que alguns não são assim. Todos nós somos assim. Então, seguindo esse verso, então é verdadeiro que Cristo nos amou, cada um de nós, realizou uma obra por nós, tudo isso é verdadeiro. Verso 15, e ele, então, o 14 não resume toda a vontade de Deus, faz parte. Agora olha o verso 15, então ele está falando que ele morreu por todos, como ele já falou aí no verso 14, que ele deu sua vida por nós. Mas para que ele fez isso? Então ele morreu por todos, para que os que vivem, que somos nós, não vivam mais para si mesmo. Está vendo aí? Está vendo o propósito pelo qual Cristo morreu? Está claro isso para nós, irmãos? Isso ganha o seu coração? Isso nos conquista? Porque aqui, irmãos, está a nossa satisfação. Você sabia disso? A nossa satisfação não está em saber que Cristo morreu por mim. A nossa satisfação está em saber que Cristo morreu por mim, para que eu não viva mais a minha vida. Porque viver a nossa própria vida, irmãos, eu só estou explicando o texto que nós estamos lendo. Porque se nós vivemos as nossas próprias vidas, considerando a queda e a descendência de Adão, isso é para nós a nossa ruína. Os irmãos entendem? Viver sob os cuidados das nossas mãos é a nossa ruína. É o motivo da nossa insatisfação. Porque nós só estaremos, queridos irmãos, eu sei que isso já foi falado e refalado, talvez por muitos servos, em tantos lugares, em tantas conferências, talvez aqui eu já falei lá atrás muitas vezes. Nossa satisfação consiste em viver para Deus. Nós só podemos estar satisfeitos, queridos irmãos, com aquilo que Deus está satisfeito. E Deus tem todo o seu prazer no seu Filho. Ele é o homem agradável de Deus. Nós nunca encontraremos deleite e satisfação se a nossa vida não convergir nisso. Nós só podemos estar satisfeitos com aquilo que Deus está satisfeito. E Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo.
esse texto está dando um caminho de paz, de satisfação. Mas nós vamos ocupando o lugar. E achamos que a nossa vida espiritual depende de nossas mãos, não é? A nossa vida secular está sob o nosso domínio. E esquecemos que quem provê condições para a nossa vida secular é o Senhor. Capacidade, habilidade, trabalho, comprar, vender, edificar, cuidar das nossas casas. Como você faz isso? Com as suas mãos? É você mesmo o sustentador dessas coisas? Ou só fazemos essas coisas porque Deus é o provedor e sustentador? Se o Senhor tirasse de você a sua habilidade de trabalhar, o que você faria? Mas nós achamos que a nossa capacidade de trabalhar é nossa. Você que tem negócio próprio, é a sua capacidade de manter o seu negócio? E se Deus tirar a sua capacidade? Você vai conseguir manter o seu negócio? Mas nós pensamos o oposto, porque o mundo pensa assim. Mas não é assim no reino de Deus. Tudo que nós temos é por causa da capacitação de Deus. Então que o Senhor nos ajude a colocar tudo, de fazer convergir nele, o quê? Todas as coisas. O Senhor nos ajude a colocar tudo no devido lugar. Irmãos, isso está totalmente ajustado a tudo que temos falado. Se os irmãos estão atentos. Lembra que nós comentamos que o Senhor Jesus já está no seu trono. Lembre-se? Ele já foi coroado de honra e de glória. Ele está entronizado. Mas nós falamos algo. Que agora ele precisa ser entronizado. Aonde? Na igreja. Lembre-se disso. No céu, no seu trono, ele já está. Mas ele é entronizado, como há um cântico, nos seus. A igreja tem entronizado ele no centro. Tem essas implicações. Te entronizamos, Senhor. Então isso passa pelas nossas vidas. Isso é entronizar o Senhor no centro de tudo o que nós fazemos. Te entronizamos, ó Senhor, de fazer convergir nele todas as coisas, no céu e na terra, nossa vida, nosso caráter, nosso trabalho, nosso negócio, nossa vida familiar, nossa vida conjugal, os filhos, nossa vida com os irmãos, comunhão, a palavra, na nossa devoção. Tomamos a Ele e colocamos Ele no trono, quando nós abrimos nossa Bíblia. Senhor, seja o Senhor, na minha leitura, entronizado. Esteja no centro dela. Esteja no centro da nossa mente, dos nossos corações. E isso é convergir nele, todas as coisas, no céu e na terra. Então o texto segue aí. Então ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que mais? Assim que nós daqui por diante, está vendo uma caminhada que ele está falando? A partir daqui, então todos nós, assim que nós daqui por diante, a ninguém, olha esse termo, a ninguém conhecemos segundo a carne. E o que mais? Se antes conhecemos a Cristo, porque ele está falando do conhecimento dele, segundo a carne,
O texto está dizendo, já agora, o quê? Não o conhecemos mais deste modo. Os irmãos compreendem esse verso? Esse verso está dizendo assim, que quando nós o buscamos com o nosso conhecimento e com a força da nossa carne, nós sempre estamos no centro daquilo que buscamos. A partir da obra de Cristo e o motivo pelo qual Ele morreu por nós, Ele está dizendo assim, os que creram no Senhor, agora não conhecem mais o Senhor segundo a carne. Porque a carne se coloca no centro de tudo que ela busca. Então ela busca o Senhor porque ela tem a expectativa de receber do Senhor algo. Então se o Senhor me der, eu busco, se o Senhor não der, eu não busco. É por isso que alguns irmãos participam da comunhão, depois não participam mais, porque eles, quando eles são confrontados com a vida e com a carne, então eles ficam melindrosos. Nesse lugar eu não vou mais. Igual criança mimada. É assim que nós agimos. Porque na verdade a nossa expectativa é o quê? Se naquele lugar a palavra, os irmãos, todos me satisfizerem, então eu fico. Se alguém não me satisfazer, eu pego minha malinha e vou embora. Porque eu não gostei daquele lugar. Que vida pobre, cristã. Porque ele vai em outro lugar e também não vai encontrar satisfação. Nem irmãos perfeitos, nem irmãs perfeitas, nem ninguém perfeito. Então, antes nós buscávamos o Senhor, que é um tanto natural. Não estou reprovando, queridos irmãos, aquele que conhece ao Senhor e vai buscando o Senhor para receber dele algum benefício. Isso é natural, certo? É natural que buscamos a Ele porque Ele tem algo para nos dar. E, queridos irmãos, Ele tem algo para nos dar. Aliás, Ele tem tudo para nos dar. Porque esse texto está dizendo também que Ele não precisa de nada. E esse texto está dizendo que tudo que é devolvido a Ele e entregue a Ele, retorna, queridos irmãos, para nós, em plena satisfação e alegria dEle mesmo. Porque Deus não precisa de nada. Então tudo retorna a nós, em plena satisfação e gozo dEle mesmo. Então Ele sim, Ele tem tudo para nos dar. Ele já deu prova disso, sem precisar dar prova, enviando seu Filho. Na verdade, Ele já deu tudo de maior valor, como foi lembrado hoje aqui. Um valor maior do que ouro, do que prata, do que pedras preciosas. Então é, por um lado, natural que quando conhecemos o Senhor, buscamos a Ele porque estamos cheios de interesse. E muitas vezes cheios de mazelas e problemas que o Senhor precisa resolver, e precisa mesmo. E temos que recorrer a Ele mesmo, para que Ele resolva as questões das nossas almas, nossas amarguras, não é? Nossas prisões, os cativeiros, pecado. Tudo precisamos buscar dEle. E esperamos sim dEle uma provisão. Porque se Ele que é o libertador, se Ele não nos libertar, como nós seremos livres? Então sim, esperamos dEle que Ele nos liberte plenamente. Que Ele cure nossas almas enfermas, né? Atrofiadas. Tudo isso temos expectativa. Mas o Senhor vai fazendo isso então, vai nos libertando, vai curando nossas almas, vai lidando com o nosso egoísmo, para que seja devolvido a Ele. E essa devolução é a maior liberdade. Quando isso ocorre, queridos irmãos, é o ponto em que Deus pode nos usar. Os irmãos compreendem isso? Porque esse será o ponto em que o Senhor tem liberdade de nos usar, porque Ele sabe que tudo que Ele fizer por meio de nós, porque é assim que Ele faz, é assim que Ele fala. Ele fala por meio dos servos, dos profetas, dos irmãos, das irmãs, não é assim que Ele fala? Por meio da sua palavra. Mas Ele sabe que quando isso ocorre dentro de nós, Ele sabe que tudo aquilo que nós fizermos será para louvor e glória dEle, será devolvido a Ele, não será retido por nós. Se nós temos recebido pouco, é porque nós estamos doando pouco. Se todos nós viemos aqui nessa manhã para receber, ninguém vai receber.
Se você veio buscar algo para si, e não veio se doar, aliás, como nós vamos receber? Se você veio pensando em receber, e todos nós viemos com o mesmo sentimento, nós não vamos receber. Tá certo? Porque todos vieram com um pensamento um tanto egoísta. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Agora você vê o oposto. Se todos nós viemos aqui para doar, você já sabe o que aconteceu, né? Todos estão recebendo. Não é? Faz sentido isso? Claro que faz. Se todos nós viemos aqui para dar, todos estão recebendo. Se todos nós viemos aqui para receber, ninguém recebe nada. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, nossa perspectiva anterior, antiga, era segundo a carne. Buscávamos Cristo segundo a carne, conhecíamos Ele, conhecíamos a palavra segundo a carne, colocando no centro da vontade de Deus. Agora, já não mais. Que texto tão bonito de ser contemplado, não é? Então, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Nós conhecemos Ele como um centro de todas as coisas, da vontade de Deus. Por quê? Aí o verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova. Uma melhor tradução aqui, nova criação. Não apenas nova criatura. Sim, a partir de Cristo, somos nova criatura. Não somos mais filhos de Adão, né? Somos filhos do nosso Pai Celestial por intermédio de Cristo. É uma nova raça, uma nova criação. Uma família nova, um povo novo. Então a ideia de criação aqui é melhor. Nós damos mais relevância à nova criatura, como está aí no texto. Sabe por quê? Porque nós pensamos só em nós. Então nós preferimos destacar aqui a questão ou aquilo que aconteceu comigo. Nós falamos assim, bom, o importante agora é, eu sou nova criatura. Não, isso não é o mais relevante. O importante é que nós somos nova criação de Deus. Nós, a igreja, os membros do corpo de Cristo. O importante não é eu olhar para mim e para Deus e falar assim, bom, eu sou nova criatura. O resto não é problema meu. Não, queridos irmãos, à luz da visão celestial, não. O importante é que nós somos a nova criação de Deus, onde tudo Ele fez novo. Nova maneira de viver, como também foi lembrado aqui, orado. Ele nos libertou, olha que texto. Ele nos libertou do nosso fútil procedimento, do estilo antigo de viver. Agora nós somos nova criação de Deus, reino de Deus, o evangelho do reino, como foi lembrado, um reino novo, uma maneira nova, ordem nova, governo novo, princípios novos. Os irmãos vê, tudo isso é estabelecido no novo reino, na nova criação, na igreja. Está vendo como os padrões dela de vida é diferente do reino do mundo, dos filhos de Adão. Nova criação, esfera nova. Alguém já disse certa vez que a igreja, ela é o ensaio do reino, que nós viveremos eternamente sem mais a presença do pecado. A igreja é um lugar de ensaio para o reino vindouro. Então lá, queridos irmãos, nós não iremos viver ali como fantasma. Nós iremos viver uma vida relacional, como família de Deus. A família de Deus não acaba na morte. E ela nem se encerra quando Cristo vier em glória. A família da fé não se encerra quando Cristo vier em glória.
ela permanece para todo sempre. Então lá nós iremos ter comunhão uns com os outros. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas a Bíblia deixa muito claro: novo céu, nova terra, nos quais habita justiça. Que maravilha, né? Vivemos a comunhão, um reino justo, debaixo do justo. Será assim, queridos irmãos. A morte não põe o fim naquilo que é eterno. O retorno do Senhor não encerra aquilo que Deus estabeleceu antes de todas as coisas. Então viveremos assim, na comunhão, na busca, no conhecimento do Senhor, não é? Talvez você está cheio de perguntas aí a respeito de quem é Deus, né? Você não tem um monte de perguntas aí na sua mente? Mas como pode? Como que é Deus? Como que era Deus antes? O Criador. Temos aí toda uma vida de deleite para conhecer quem é o nosso Deus, nosso Pai. Se Ele estava na eternidade, antes de todas as coisas, Ele criou o homem, então, aquelas perguntas, né? Que aqui às vezes nem é tão bom refletir para não gerar incredulidade. Mas lá viveremos, prosseguindo em conhecer o nosso Senhor, o sustentador de todas as coisas, pelo qual Deus fez o universo, toda uma vida, então, no reino, totalmente prático, totalmente aplicado, um reino com sentido, com vida, com alegria, com paz, que isso produz em nós esperança. Mas o fato é, a igreja é o ensaio para o reino, ou a expressão. Então o Senhor hoje nos prova já, para ver como nós vivemos a nossa vida relacional, nossa vida de busca, um ensaio para o reino. Guarde isso. Então, vemos o nosso Senhor a partir de um novo ponto de vista, de um lugar novo. Vemos a Deus com a perspectiva de tudo que temos falado, do Hermon, o monte mais elevado. Então não há nada descompassado nesse tempo que nós tivemos hoje. A mensagem não está destoada de tudo que falamos, né? Então, lá do Monte Hermon, é que deve ser a nossa perspectiva. E de lá nós iremos ver quem é o centro do universo. Quem é o Rei dos Reis. E entronizá-lo no meio da igreja. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor por esta manhã, porque temos a Ti e a Tua palavra. Suplicamos carecidamente ao Teu Espírito, que de fato o Senhor ocupe o lugar em nossas vidas. Tome o Teu lugar que é de governo no meio do Teu povo. Seja, ó Deus, de fato entronizado no meio dos seus. Ocupe o Teu lugar de glória, de honra. Ocupe o Teu lugar de centro na Tua casa. Ocupe o lugar de centro nos nossos corações. Cativa nossas mentes para Ti. Nos ajuda, ó Deus, a buscarmos Tua face na palavra. Tendo, Senhor, esse foco, esse desejo de ver o Senhor e de ver a Deus. Ocupe os nossos corações. Ganhe por completo nossas afeições. Te pedimos, ó Senhor, nesses dias, que em muitas vezes Tua igreja se sente tão desanimada e enfraquecida. Produza em nós, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, essa esperança, esse amor, esse desejo, ó Senhor, por Ti. Não nos deixe, ó Senhor, ficar em torno das nossas próprias vidas, girando em torno dos nossos interesses, daquilo que gostamos, ó Deus. Nos socorre
Nos ajuda a ver a Tua palavra, olhando para Ti, buscando a Ti mesmo, ó Senhor, como aquele que é o verbo vivo de Deus. Nos socorre. É no nome de Jesus que nós oramos. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém.